Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Como estão? Todo mundo em casa? Todo mundo ficando bem? Todo mundo tomando cuidado com essa pandemia aí? Boa noite, boa noite, boa noite, todo mundo tá entrando. Então, gente, hoje a gente vai conversar com o Rômulo. Rômulo foi uma grata surpresa ele ter aparecido para falar com a gente na live, porque eu estava um dia vendo o Globo News, ele passou na Globo News dando entrevista, e eu falei, nossa, como seria legal trazer o Rômulo um dia, que história interessante. E aí, no mesmo dia, uma amiga em comum me mandou matéria dele na Globo, e fala com o Rômulo. Eu, lógico, me passa o contato que eu falo. E a gente falou, Rômulo topou na hora. Então foi muito legal, a gente já conversou. E aí eu já vou até chamar ele para entrar, acho que ele já entrou por aqui, já está até por aqui. Então a gente já entra com ele. Opa! E aí, Rômulo, tudo bem? E aí, tudo Tô com a certo? impressão de que eu já vi Tranquilo? esse cenário hoje, hein? Hoje esse cenário está sendo bem recorrente. Eu É, encontrei né? um ponto em que a câmera não balança tanto, E e aí, aí eu tudo vou bem? usar ele a longo prazo. É Tudo isso que é certo, você ciência, bem, ó. então. 7 horas da noite ainda no laboratório. No laboratório, tá até mais 9 hoje, se bobear. Eita ferro. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, tô caminhando, a gente tá aí trabalhando, né? Correndo contra o tempo. Correndo com qualidade, mas correndo contra o tempo. Rômulo, ó. Rômulo, bacharel em microbiologia, se formou em biofísica, né, ciências biológicas ali no fundão mesmo, está terminando o doutorado e ainda achou que dava tempo Terminando. de, nos últimos 6 meses, resolver contribuir com Covid. E aí está aí ele brilhantemente trabalhando com Covid. Vamos conversar muito É sobre Covid verdade. hoje. Às vezes vamos pincelar um pouquinho também dos outros arbovírus que ele trabalha, de Com repente, se ele certeza. achar interessante. E Rômulo, de novo, queria assim, eu acho que eu já te agradeci muitas vezes essa semana, eu vou agradecer de novo. Obrigado por ter aceitado nosso convite aqui. A gente está muito feliz de ter você. E aí eu já vou começar nosso papo te perguntando o seguinte: como foi que você, de doutorado em arbovírus, de repente se viu analisando inflamação de coronavírus? Aí isso é uma pergunta muito interessante. Assim, na verdade, se eu tivesse que dizer, eu trabalho já, minha expertise é com arbovírus, eu trabalho arboviroses, para quem não conhece, né, o termo, são viroses que são transmitidas por artrópodes. A maioria das arboviroses que a gente tem no Brasil, elas são transmitidas por mosquito. Então, tem aí o starter pack do brasileiro atualmente, a gente tem dengue, zika, chikungunya. Eu adorei, Uh, adorei o starter pack, foi ótimo. é o starter pack, é o set básico que a É a gente tem no startup Brasil. Dengue, do, zika, chikungunya. é a É um startup do empreendedor de Aedes, né? sucesso, É. segundo dizem, sim. E a gente tem também viroses transmitidas por outros tipos de mosquito, que não é dos egípcios. A gente tem febre amarela, transmitido por hemagogos. A gente tem maiaro também, que é um vírus muito parecido com o chikungunya, mas que circulava principalmente na Amazônia. Agora a gente está tendo casos, né, de uns 2 anos para cá, descreveram alguns casos de isolamento de maiaro em alguns estados do Sudeste, mas o interessante é que eu sempre trabalhei com arboviroses, mas o advento do coronavírus, né, essa pandemia, ela pegou todo mundo tão de surpresa, tão instantaneamente, que muitos dos pesquisadores, inclusive gente que não é de virologia, resolveu se debruçar para estudar questões sobre o novo coronavírus. Então foi assim que a gente entrou também. Pode falar. Não, tá Ah, aqui tu eu. entrou nessa. Ah, sim, sim, Covid não, entrou na verdade. vida também. Não tem como, não tem Não como, tem. assim. Tudo parou, a gente tem basicamente os boletins para acompanhar, discutir os achados, mas então muitos pesquisadores se debruçaram nessa questão e eu, a minha orientadora, no caso também, nós fomos
dois desses, né? A gente começou a fazer parte de um grupo grande de pesquisa de colaboração, uma rede de pesquisa em coronavírus, e eu fiz parte, comecei a trabalhar recentemente com isso. Muito legal. E aí, o que você tem estudado do corona especificamente? Então, eu comecei minhas atividades tem pouco mais de 2 semanas no laboratório, mas exatamente agora o que eu estou estudando é como o coronavírus ele usa alguns sistemas que as nossas células têm, pode usar alguns sistemas que as nossas células têm, para inibir ou para estimular a sua replicação. No caso, eu tenho, né, como especialidade de estudo durante o doutorado, um complexo de proteínas chamado de imunoproteasoma. E o imunoproteasoma, ele de fato é responsável por degradar uma série de coisas dentro da célula em situações de estresse. E uma das coisas que eu estou estudando agora é exatamente como o coronavírus, o novo coronavírus, ele modula o imunoproteasoma e se isso é importante para a replicação ou para algum outro aspecto da doença. A gente ainda não tem muitos resultados conclusivos, mas eu espero em breve ter e poder compartilhar de fato. Assim. Além disso, a gente tem também um outro projeto que está prestes a começar também, onde a gente vai investigar o perfil metabólico de alguns pacientes infectados por coronavírus, exatamente para a gente ver se alguma via, principalmente vias, né, vias básicas de metabolismo, elas estão sendo de alguma maneira moduladas durante a infecção. Entendi. Aí vocês estão analisando ali, principalmente papel de macrófago, neutrófilos. Exatamente. A minha célula, meu modelo celular de estudo, basicamente é macrófago. A gente também fez algumas coisas, está fazendo algumas coisas com monócitos, né? Mas a gente basicamente tem dados de macrófagos, que os macrófagos parecem ter de fato um papel muito importante no próprio quadro da doença. Você tem, se você fizer o achado, né, investigar tanto o lavado do paciente quanto a própria superfície do pulmão que é afetado, você encontra de fato um recrutamento maciço de macrófagos para aquela região, neutrófilos também, mas principalmente macrófagos, assim. E por isso muita gente tem estudado nesse momento exatamente o papel dessas células na infecção. Entendi. Ué, se tem macrófago, então tem algum envolvimento de citocinas, alguma coisa do tipo? Tem, com certeza. Isso era uma preocupação muito grande no início. Muitos pesquisadores, na verdade, associaram o quadro que a gente tinha, né, da infecção por SARS, que causava síndrome respiratória aguda grave, com uma tempestade de citocinas. Ou seja, a gente tem a liberação, a produção de citocinas que são pró-inflamatórias, numa quantidade muito elevada, que é suficiente para a gente poder, então, causar um quadro de dano no indivíduo, de prejuízo no indivíduo, exatamente porque essa resposta é muito exacerbada. Você pode ter extravasamento dessas citocinas para outros tecidos, alcançar a corrente sanguínea, causar, em alguns casos, quadros sistêmicos também. Dentre as citocinas que as pessoas mais têm discutido, uma das que parece ter um papel principal é exatamente a IL-6, que é uma citocina que é pró-inflamatória também, que também pode ser secretada por macrófagos. Entendi. Já até te pegar aqui, ó, para não perder, já vou até te perguntar aqui. A Lili, nossa amiga em comum, fez uma pergunta aqui. Se você acha que a questão da Covid-19 está no sistema imune? Já que a gente já está falando disso. Sim, sim. Né? Eu acredito assim, eu acredito que o sistema imune ele possa ser chave tanto para a gente compreender quanto para controlar. Eu sou suspeito de falar exatamente que o meu doutorado é em imunologia, então vou puxar a sardinha para o meu lado um pouco. Por favor. Mas... É o que a gente mais está curioso esses dias, né? É verdade, é verdade. E uma das coisas que a gente mais tem falado, né, sobre a eficiência de uma vacina que seja funcional, uma vacina que seja estável. Uma coisa interessante, de fato, é que a vacina, né, o mecanismo de proteção da vacina é um mecanismo que depende totalmente do sistema imune. Então a gente vai depender do sistema imune de alguma maneira para controlar, de certo modo, a pandemia na população, mas se a gente for olhar também para o que acontece na doença, eu acredito que o sistema imune ele tem um papel-chave. Como ele tem um papel-chave, então? Vários dos mecanismos pelos quais o agravamento da infecção é descrito em pacientes depende de mecanismos que são do sistema imune. Exemplos. Você tem, por exemplo, infiltração de líquido no pulmão,
Em alguns casos, você tem edema. E esse edema, essa retenção de líquido elevada, é promovida pelo sistema imune. Você tem, em alguns casos, pacientes também que têm falência cardíaca, porque tem trombose por causa de coágulos. Esses coágulos são produzidos durante a infecção, né? O coágulo, ele também parece ser, de fato, chave para alguns casos de óbito por coronavírus. Então, quando a gente para pensar nisso, mecanismos de coágulo também são dependentes do sistema imune. Então, ele com certeza tem um papel-chave em tudo que a gente está vendo, assim. Entendi. Então, já que você puxou imunidade, né, já que a Lili puxou imunidade pra gente, eu vou te perguntar assim, de muitas coisas que tem, eu acho que você vai saber mais do que eu, só sou curioso, você é o especialista, né, sobre imunologia, ainda mais que imunologia sempre foi um fraco do pesquisador que conversa com você hoje. Então, assim, tem muita gente se debatendo um pouco sobre se a pessoa que se infecta fica com imunologia, fica com imunidade, né? Com imunidade. A gente tem se perguntado bastante isso, a gente vê casos de gente que teve e aí faz o teste e o título está muito baixinho. O que a gente já sabe um pouco disso? Então, isso é interessante porque a resposta de anticorpos, né, o que a gente chama, assim, quando a pessoa é infectada, o que vai fazer com que a gente se torne imune, né, nas infecções futuras, de fato, é o fato de a gente ter gerado uma memória imunológica. Ou seja, o nosso corpo aprende a lidar, aprende a gravar padrões daquele organismo específico que interagiu, para no futuro, caso seja exposto novamente, conseguir montar uma resposta muito mais rápida. Muitas das vezes isso é suficiente para conferir imunidade para a gente por um longo período, em alguns casos para a vida toda. Então, uma das maneiras de a gente manifestar isso, de fato, é observando a produção de anticorpos. Anticorpos eles costumam ser produzidos, eles são produzidos, né, por um tipo de célula específico do nosso sistema imune, os linfócitos B. E esses anticorpos têm várias formas. A gente tem IgGs, IgAs, IgEs, IgMs, a gente tem uma série de anticorpos que tem formas diferentes, que têm níveis de produção diferentes, são produzidos em contextos diferentes. E aí a grande questão é a seguinte: a resposta de anticorpo em indivíduos que são infectados, ela não é muito clara ainda. Alguns grupos tentaram descrever como essa resposta funciona. Para outras doenças é muito clássico. Você geralmente costuma ter um padrão muito similar do surgimento dos anticorpos durante a infecção. Você tem isso, por exemplo, para Zika, você tem para dengue, chikungunya, que foram os vírus que a gente conversou no início. Mas para o coronavírus, para o novo coronavírus, isso não é tão claro ainda. O que eu quero dizer com isso? A maior parte dos indivíduos que são infectados, eles apresentam anticorpos, que a gente chama de anticorpos neutralizantes depois da infecção. Você vai ter lá 75%, 80% dos indivíduos apresentando IgG, IgM, são anticorpos que a gente mede, inclusive os que a gente testa quando você vai no hospital e alguém te recomenda fazer sorologia. A maior parte dos indivíduos exibe isso. Mas uma parte dos indivíduos eles não apresentam esses anticorpos. E mesmo os que apresentam, eles não produzem necessariamente no mesmo período. Alguns indivíduos começam a produzir IgM na metade da infecção, outros só vão produzir no final. Alguns outros indivíduos eles vão começar a produzir os dois na metade. Outros vão começar a produzir já no início do surgimento dos sintomas. Então, a gente não tem um padrão muito claro de como esses anticorpos são produzidos ainda. Um fator que foi apontado por alguns pesquisadores é que, de fato, uma pequena parcela da população não parece ter anticorpos neutralizantes mesmo depois de uma infecção. Potencialmente, isso pode significar que esses indivíduos podem ser infectados novamente, mas a gente não tem como testar, a menos que esses indivíduos sejam monitorados para ver se eles, de novo, manifestam sintomas e podem vir a ser infectados. Reinfecção, né? Não, o que a gente teve foram indivíduos que foram infectados, deram positivo no teste, e depois disso, depois da remissão dos sintomas, eles testaram negativo, e 30 dias depois eles voltaram a testar positivo novamente para o SARS-CoV-2, inclusive por PCR, que é o padrão ouro, né? Mas o que acontece é que a gente não consegue dizer se o vírus, de alguma maneira, entrou num nível que é subdetectável para o teste, e depois tornou a reaparecer. Uma remissão. Isso, ou se de fato o indivíduo
foi curado, limitou a infecção e depois foi infectado novamente e apresentou novamente vírus detectável. Para outros anticorpos, a gente ainda não tem um cenário muito claro. Tem alguns grupos que estão nesse momento tentando estudar, por exemplo, papel de IgA, papel de imunidade de mucosa também, exatamente porque a gente tem envolvimento das vias respiratórias, né, superiores. E aí a grande parada interessante sobre isso é que muito possivelmente você pode também ter implicação de outros agentes da imunidade, não só os macrófagos e neutrófilos do pulmão, na verdade. Entendi. Não, a Márcia até chegou a perguntar aqui. E o IgA A você já pergunta sobre acabou IgA. falando. Então deixa eu já antes de eu te fazer uma minha, vou pegar aqui uma que fizeram aqui, que eu acho que é interessante de debater. Sim, Os claro. assintomáticos, aqueles assintomáticos, os tais assintomáticos, que são os que não transmitem, só eles, né? Só lembrando, gente, não é ninguém pré-sintomático nem pós-sintomático, é só o que vai ficar o tempo inteiro, sim. Esses caras, tem alguma coisa sobre eles soroconverterem? Apesar deles não apresentarem... Então, esses indivíduos, na verdade, o que parece é que, de fato, alguns deles apresentam sim um aumento nos níveis de IgM e IgG, e que isso é interessante porque isso mostra que essa infecção, mesmo sendo assintomática, ela é suficiente para formar a resposta, né, para formar memória imunológica. Isso é interessante, mas assim, para pacientes assintomáticos a gente tem toda uma questão à parte, porque é difícil a gente rastrear, inclusive para estudar na população como está se comportando, ainda mais em países como o Brasil, onde a gente está subnotificando e sequer tem teste para testar os casos suspeitos com sintomas, né, assim. Mas a princípio, sim, uma parte deles fazem, pelo menos. Eles fazem o curso da infecção normal, eles só não apresentam sintoma e não eliminam o vírus para transmitir para os outros. Então, eles, na verdade, eles podem eliminar o vírus, sim. A grande questão é que é o que a OMS estava discutindo, rolou até um mal-entendido, talvez, na mídia semana passada sobre isso. Exatamente, eu tô te provocando para falar disso mesmo. Uma galera falando que a OMS... Eu recebi umas mensagens assim no WhatsApp. Olha, a OMS... O pessoal politizou muito essa questão aqui no Brasil. Então demais. Não dá. Né? A OMS avisou que indivíduos assintomáticos não transmitem o vírus. Você recebeu daquelas assim, a OMS falou para ficar em casa e agora tá falando que eu não precisava. Eu recebi um monte. Esses dias me chamaram no Instagram também para discutir por que a OMS voltava tanto atrás. Tá te dando preguiça também? Eu vejo a OMS voltando atrás. Não, assim, quando a pessoa quer de fato aprender, eu discuto. Eu me mantenho forte discutindo para poder convencer, porque eu acho que o nosso papel como educador é esse, mas que dá preguicinha de vez em quando dá. O nosso papel como comunicador um pouco também é persistir, né? Mas assim, quando a pessoa quer aprender de fato, quando ela está curiosa, está interessada, eu gosto de conversar, estendo papo, mesmo que ela pense contrário, assim. Mas o lance interessante da OMS, de fato, foi que eles estavam numa discussão falando que provavelmente os indivíduos assintomáticos têm um papel menor na transmissão do que os indivíduos que são sintomáticos. Eles não disseram, na verdade, que esses indivíduos eles não são capazes de eliminar vírus, não são capazes de transmitir o vírus, de levar infecção para outras pessoas. Que eles disseram que no contexto do surto, muito provavelmente esses indivíduos eles acabam tendo um papel menor nas regiões onde você está tendo as maiores ondas do surto do que os indivíduos sintomáticos, né? Essa foi a questão. Mas assim, não se iludam as pessoas que conhecem pessoas que já tiveram ou que acham que não tendo sintoma está tudo certo, enquanto não tiver sintoma está tudo certo, que indivíduos assintomáticos eles também podem eliminar o vírus. A gente está vendo relatos cada vez maiores de gente que, depois de acabar sintoma, continua dando RT-PCR durante um bom período. Né? Sim. E nada impede desse cara estar transmitindo. A gente não sabe ou não, a gente só está fazendo RT, mas... Sim, exatamente. Deixa eu já, então, acho que fica parecido com o que a Lili está nos perguntando aqui. Mas se a maioria dos indivíduos não apresenta anticorpos neutralizantes, isso já pode ser um problema para o desenvolvimento da vacina ou não? Então, na verdade,
não é a maioria dos indivíduos que não apresenta. Assim, o último estudo que eu li, que deve ter um pouco mais de um mês, umas 3 semanas talvez, botava algo em torno de 15 a 20% dos indivíduos, eles não encontraram títulos suficientes de anticorpo neutralizante. Mas a maior parte dos indivíduos tinha, sim. Isso é um aspecto positivo. Mas quando a gente discute até a possibilidade de uma vacina, a questão interessante é que a vacina, de fato, a gente não usa geralmente só o imunógeno, né, o antígeno, o estímulo que vai servir para desencadear a memória. A vacina ela também tem um adjuvante junto que tem a capacidade de promover um processo inflamatório, exatamente, no local onde você aplica, né, a vacina, e com isso você potencializa o efeito que esse peptídeo, que esse antígeno poderia gerar no processo de imunização. Então, não necessariamente uma coisa está correlacionada com a outra nesse aspecto. Assim. Menos preocupante nesse ponto. É interessante, tem uma coisa legal de esclarecer também, muito rápido, que algumas pessoas, principalmente que são, né, infelizmente, negacionistas da pandemia, elas têm se valido muito do discurso de dizer que a gente pode deixar o vírus correr na população e a gente pode alcançar a chamada imunidade de rebanho. Exatamente. Quando a gente tiver uma certa fração da população positiva, né, com anticorpos positiva para os anticorpos, a gente vai ter a sociedade imune, né, os que não foram infectados vão estar imunes. Inclusive, alguns países cogitaram adotar essa estratégia. O Reino Unido foi um país que discutiu essa estratégia, né, de deixar a doença correr naturalmente, sem nenhuma medida muito concentrada de restrição de movimentação, para poder exatamente tentar imunizar a população naturalmente antes que a doença piorasse. A grande questão, só pontuando muito rápido, não é assim que imunidade de rebanho funciona. Na verdade, a gente só pode discutir imunidade de rebanho quando a gente está discutindo mecanismos de imunização em massa. Mecanismos de imunização em massa na sociedade atual basicamente são feitos por vacina. Porque você consegue definir uma janela e você consegue vacinar uma fatia grande da população naquela janela. Então, vacinar um número muito baixo de indivíduo ao longo de um período de tempo muito grande não confere proteção inteira à população. É só a gente pegar um exemplo simples. Sarampo. Sarampo é uma doença que foi controlada por muitos anos no Brasil. E de 2016 para 2017, ou de 2017 para 2018, se eu não me engano, teve uma queda no percentual de indivíduos, de indivíduos imunizados em torno de 5 a 10% só do que era previsto baseado nos anos anteriores. Isso foi suficiente para poder reinserir sarampo, que a gente teve ano passado pequenos surtos de sarampo ao redor do Brasil, e sarampo é uma doença que infelizmente voltou a circular no país. Então, a imunidade que a gente discute, ela está diretamente relacionada com processos de imunização em massa da população. A doença circulando, ela não faz um processo de imunização em massa como que uma vacina faz. Para a gente for parar para pensar, né, os países estão lidando com surto, eles estão lidando com surto há mais de 4, 5 meses. O Brasil está lidando com surto há pelo menos 3 meses. E a gente encontra os anticorpos numa fatia muito pequena da população ainda. Eu não sei os números exatos, mas se eu não me engano é algo em torno de 10%. Se você testar aleatoriamente as pessoas. Então, algumas pessoas discutem, né, que você precisa ter uma cobertura na presença de anticorpos na população, algo em torno de 60%, 65%, 70%, para você considerar que aquela população está imunizada para uma determinada doença. Nesse período, nessa janela, com 40 mil mortes, a gente tem uma porcentagem muito baixa de anticorpos. Imagina se a gente deixasse a doença correr, como as pessoas pensam, até que a gente tivesse 60% da população IgM e IgG positiva para o novo coronavírus. Então, a gente ia ter, de fato, muitos mortos, é uma perda sem tamanho, assim. E isso é uma conta que a gente espera que não chegue, que a gente não tenha que pagar. Então, imunidade de rebanho não funciona desse jeito. Fico alerta. Inclusive, vocês ouviram outras pessoas discutindo, conversando sobre, vocês podem falar sobre isso também. Show de bola, Ron. Deixa eu te perguntar aqui. Alguém perguntou? Acabaram de perguntar aqui.
De Salib, esses nomes que vão quebrando a gente. A De Salib perguntou se ser sintomático ou assintomático, se tem alguma coisa de estar a ver com carga viral inicial que você entrou em contato. Então, essa é uma das questões que a gente tem discutido. A resposta é que provavelmente sim, mas a gente não tem muitas evidências de fato, a gente não tem muitas evidências ainda que suportem isso. O que a gente sabe? Indivíduos, isso foi um trabalho da China, de um grupo chinês, indivíduos que estavam hospitalizados, eles pegaram e analisaram a carga viral, não a carga viral, mas analisaram, né, por PCR a quantidade de cópias do vírus e do genoma do vírus, de indivíduos que tinham a doença e que não estavam hospitalizados, mas que estavam sintomáticos, e indivíduos sintomáticos que foram hospitalizados no mesmo período de infecção depois do surgimento dos sintomas. E o que eles viram era que indivíduos hospitalizados eles tinham uma tendência de ter mais cópias do genoma viral do que indivíduos que não foram hospitalizados. Então você consegue correlacionar a gravidade, parece que a gente consegue correlacionar a gravidade da doença com a carga viral. Se a gente consegue correlacionar a gravidade da doença com a carga viral, é muito provável também que indivíduos assintomáticos eles possam ser indivíduos que foram expostos a uma carga viral menor. Mas não é só isso. A gente tem naturalmente, para várias doenças, indivíduos que conseguem tranquilamente controlar a replicação de certos vírus, controlar a replicação ao ponto de não manifestar sintomas, de não manifestar doença. E isso é um mecanismo que é reportado para várias e várias doenças. Isso pode ser uma questão também de predisposição genética, podem ser questões exatamente de aspectos do sistema imune que a gente ainda não explorou, mas possivelmente a gente tem também sim uma implicação Histórico de atleta. Histórico de atleta, se você já teve alguma gripezinha, brincadeira, não. Deixa eu te perguntar, cara, tem alguma coisa, porque a gente ouviu falar menos e que talvez fosse por imunidade cruzada com outros coronavírus desses respiratórios mais comuns. Fim do mês passado, ou não sei nem se foi, acho que foi mês passado, saiu o tal estudo da DCL que as pessoas comentaram que pessoas que não tinham contato prévio com o vírus tinham linfócitos T reativos a ele. O que a gente sabe sobre possibilidade de imunidade cruzada nesse povo? Então, isso é uma questão bastante controversa ainda, porque a gente tem situações onde a imunidade cruzada ela é capaz de conferir pelo menos proteção parcial para a gente. E existem situações onde a imunidade cruzada, na verdade, pode ser um potencial amplificador da doença e piorar o quadro. Como a dengue, por exemplo, que muita gente discute o chamado fenômeno de ADE. Quem talvez já tenha ouvido esse dito popular, né, que não é um dito popular, mas é uma parada que é muito comumente dita, que se você pega um sorotipo de dengue, por exemplo, e tiver outro, o outro é hemorrágico, o outro é grave. A segunda vez que você pega muito dengue é isso. hemorrágica. Todo mundo diz isso, a então. Segunda vez que na verdade, dengue é hemorrágico. Na verdade, isso não necessariamente acontece em todos os casos, mas com dengue, por exemplo, é um fenômeno muito interessante que acontece. Na verdade, os anticorpos que te protegem de um determinado sorotipo de dengue, eles podem ajudar o vírus de um outro sorotipo a infectar macrófagos no seu corpo, que não são naturalmente infectados por dengue. Então, existem alguns cenários onde, de fato, isso acontece. E você ter sido exposto previamente a um vírus que é similar pode piorar a infecção, em vez de melhorar. A questão do coronavírus, qual é? O coronavírus, o novo coronavírus, ele faz parte da família, de uma família chamada beta-coronavírus. E os beta-coronavírus, eles já circulam na humanidade há muito tempo. Os primeiros beta-coronavírus, eles foram descritos na década de 30. Os primeiros beta-coronavírus que infectam humanos foi lá para a década de 60, 70. E os vírus que causam resfriado, dos 4 vírus mais comuns que causam resfriado, que são da família dos coronavírus, são do gênero dos coronavírus, 2 são beta-coronavírus, ou seja, 2 são muito correlatos ao novo coronavírus, uma homologia maior do que 90%. Assim. Então, muita gente discutiu se, de fato, a exposição prévia aos vírus que causam resfriado comum
poderia conferir alguma proteção, ou poderia conferir alguma característica diferente para os indivíduos que estão tendo o novo coronavírus. O que a gente sabe de fato é, não na fisiologia da infecção, mas um outro aspecto interessante é que o exame sorológico ele pode dar um falso positivo por causa de infecções prévias pelos vírus de resfriado, por exemplo. Existe uma chance de que os testes rápidos, principalmente, né, os testes que se baseiam em detectar anticorpos contra o novo coronavírus, deem positivo por reconhecer anticorpos contra os vírus, os beta-coronavírus que causam resfriado. Então, isso é um caso de reatividade cruzada de anticorpo, que não acontece no indivíduo, mas que pode acontecer no teste, que já é conhecido. Esse é um dos fatores, não é o único, mas é um dos fatores também pelos quais a OMS ela não recomenda o uso de testes sorológicos como medida de diagnóstico. Eles só sugerem o uso de testes sorológicos para rastreio, para você saber como a doença está circulando na população, mas não para você dizer se o indivíduo tem ou não tem. Não tem só o RT. Exatamente. Entendi. Ou técnicas similares, né? Você pode fazer sequenciamento também, mas são todas moleculares, são todas genômicas. Métodos moleculares, né? Sim. Então tá, já foi esse. Imunidade rebanho, você já falou brilhantemente. Ó, boa pergunta. Perguntar para vocês, então, a gente está falando aqui de anticorpo, de formar anticorpo, não formar anticorpo. Aí entra nessa. E a terapia com... As terapias com anticorpo, com soro de gente convalescente? Isso é uma terapia... sabe um pouco disso. Isso é promissor, isso é bastante interessante. Essas terapias, para quem não conhece também, essas terapias se baseiam no seguinte. Se a gente sabe que o anticorpo ele serve para combater o vírus, né, ele neutraliza o vírus, a gente pode, teoricamente, pegar os anticorpos de uma pessoa que já teve infecção e produziu anticorpo e botar isso em outra pessoa que está infectada. E aí a ideia é que os anticorpos que estão na pessoa que já foi infectada vão proteger a pessoa que está com a doença atualmente, porque eles vão neutralizar os vírus que ela está produzindo. Isso é uma estratégia que já foi empregada anteriormente, ela foi usada para o primeiro SARS, ela foi também cogitada para o MERS, que é um outro, o vírus respiratório do Oriente Médio, né, que chegou aos humanos por dromedários. E é uma medida que, de fato, apresenta resultados promissores. Assim. A gente tem alguns artigos que acompanham indivíduos que foram tratados usando essa abordagem, e ela, de fato, aumenta a taxa de recuperação e diminui o tempo que o indivíduo fica hospitalizado também, significativamente, usando essa terapia. Só que a OMS ela estabeleceu recentemente algumas diretrizes para isso, porque existem algumas complicações, algumas coisas que a gente tem que prestar atenção para adotar essa terapia. O Brasil tem utilizado também, a China usou, a Itália usou, o Reino Unido usou. Mas como a gente estava discutindo no início, esse vírus ele parece ser capaz de ressurgir nas pessoas. A gente não entende muito bem o mecanismo ainda. Os indivíduos que dão PCR positivo novamente, depois de 30 dias de infecção, depois de 40 dias da remissão dos sintomas, né, do fim dos sintomas. Então, como a gente não entende ainda todos os mecanismos de como isso acontece, de como esse vírus pode estar reaparecendo, a OMS pede que quem adote essa prática redobre os cuidados para a coleta e extração desse plasma, para certificar de que esse plasma, mesmo depois que o indivíduo já convaleceu, né, já se recuperou, não tenha nenhuma chance de transmitir ou de agravar a infecção, seja porque o indivíduo foi infectado novamente e tal. Mas são terapias promissoras, são terapias usáveis. A grande questão é que é um tratamento que depende exatamente de pessoas infectadas. Então, conforme você controla o número de casos, a disponibilidade desse plasma tende a diminuir. E você não pode usar, principalmente durante o pico do surto, porque você tem que monitorar constantemente esses indivíduos para ter certeza de que eles não vão ser reinfectados. Mas é uma das terapias que tem sido usada, inclusive. Uhum. Mas já que falamos de terapia, não tem como eu deixar de te perguntar sobre o corticoide. Sim, então. Essa questão é muito interessante porque, na verdade, os moduladores do sistema imune, de modo geral, eles têm sido muito sugeridos, né, como possíveis tratamentos, como possíveis abordagens para o novo coronavírus. E a grande questão é que eles são geralmente potentes inibidores de resposta inflamatória, né, que são considerados anti-inflamatórios,
se a gente considerar que o novo coronavírus ele causa esse quadro de inflamação exacerbada, o uso de corticoides ele pode ser interessante. Não só corticoides, mas outras terapias que também são anti-inflamatórias são interessantes. Alguns grupos discutiram, por exemplo, o uso de anticorpos contra a IL-6, que é uma citocina que é muito produzida nesse contexto. Outros grupos sugeriram o uso de anticorpos anti-TNF, que já são usados para tratar uma série de coisas. A Luiz chegou a perguntar aqui. Então, isso gera algumas coisas interessantes, na verdade. Por exemplo, o uso de anticorpo anti-TNF ele não é recomendado por muitas agências de saúde em casos de indivíduos que estejam infectados com viroses respiratórias, porque bloquear TNF aumenta a probabilidade do indivíduo desenvolver tuberculose. E você não quer um indivíduo que está com uma síndrome respiratória grave manifestando uma outra síndrome respiratória, um outro quadro respiratório durante a infecção. Mas o uso de anti-inflamatórios, de fato, é algo que tem sido reforçado bastante, é algo que tem sido usado na clínica. Não somente isso, mas também muitos dos indivíduos, né, quando eles iniciam a hospitalização, eles recebem antibiótico exatamente para tentar controlar possíveis bactérias e infecções oportunistas de natureza respiratória nos indivíduos. Mas os tratamentos atualmente, eles basicamente são sintomáticos. A gente tem alguns poucos moduladores do sistema imune e a maioria dos tratamentos que estão sendo desenvolvidos, eles são tratamentos que são baseados em tentar controlar a replicação do vírus. Então a gente tem o Remdesivir, por exemplo, que tem sido pesquisado pela Gilead, que é um análogo de nucleotídeo, então ele impede a replicação do vírus. A gente tem alguns outros inibidores de entrada que estão sendo pesquisados, alguns inibidores de fusão. A maioria das atuais abordagens que a gente tem, pelo menos na pesquisa, elas se baseiam em tentar controlar a replicação. Inclusive porque a gente sabe que o quadro parece estar correlacionado, né, com a carga viral. Mas, além disso, a gente tem também aquelas discussões sobre o uso de cloroquina, sobre todas essas outras questões com fármacos que apresentam um potencial pré-clínico interessante, mas que a gente não consegue escalonar para a sociedade por uma série de motivos. Principalmente porque eles não funcionam, mas por uma série de motivos. Tá aí a cloroquina e a ivermectina para falar, né? Ivermectina também. Isso é uma questão que é muito interessante da gente reforçar, principalmente para quem não é da área. Toda vez que a gente vai pesquisar medicamentos, existe uma série de etapas para a gente descrever um medicamento, um fármaco, como ele age, poder usá-lo na população. E a primeira fase, que são os ensaios pré-clínicos, eles basicamente tentam descrever como esse fármaco age. Muitos fármacos têm desempenhos maravilhosos em ensaios pré-clínicos. Geralmente, o ensaio pré-clínico, basicamente, a gente isola um sistema. O que é isso? A gente pega a célula do corpo que você quer estudar, a célula do seu modelo, infecta essa célula e usa esse fármaco nela. E vê o que acontece. Muitos fármacos têm um comportamento maravilhoso com respeito a ensaios pré-clínicos. Mas depois dos ensaios pré-clínicos, você precisa escalonar isso e testar isso em humanos. E muitos desses fármacos eles não são traduzidos para humanos. Na hora que a gente vai testar em humanos, a gente tem problemas ou de biodisponibilidade, você não tem a circulação, ou você não tem o acúmulo desse fármaco no organismo, nas regiões em que ele deveria, ou ele não chega na concentração necessária, você tem que tomar uma dose maior, mas a dose maior já é mais tóxica. Então, uma série de motivos podem fazer com que o fármaco que pareça maravilhoso nos ensaios pré-clínicos não funcione quando você vai testar eles em humanos nas fases seguintes. A própria cloroquina, a gente encontra na literatura ensaios pré-clínicos nas células, a cloroquina inibindo chikungunya, inibindo replicação do Zika, inibindo a replicação até do ebola, que tem 95% de letalidade, é uma doença que todo mundo tem medo de causar um surto a nível de pandemia, principalmente nos países mais pobres, né? Tá tendo regiões do oeste da África, está tendo novamente um surto, está sendo acompanhado de perto pelo OMS já. Eles estão na casa das dezenas de casos até agora. Então, a cloroquina ela funciona maravilhosamente bem, ensaios pré-clínicos para esses vírus, mas ela não conseguiu obter sucesso quando a gente avança e vai testar isso ou em modelos animais ou em humanos. A mesma coisa com a ivermectina. A ivermectina apresentou, parece que, resultados promissores em alguns ensaios pré-clínicos,
mas os ensaios pré-clínicos não sugerem que ela tenha, de fato, uma eficácia em humanos. Várias outras etapas de teste ainda têm que ser realizadas, exatamente para que a gente consiga descrever o mecanismo de ação e ver se isso é, de fato, escalonável para a população. E a ivermectina saiu um estudo, eu acho. Veio na Sim, mídia. a Não ouvi gente mais falar. tem. Eu até procurei A outro gente dia se tem. tinha outros. Acompanhando, porque a Tem cloroquina a gente veio vindo, né? A história sendo construída. Ah, pode ser que sim, funcione, ó, mais ou menos. Ó, tá mais para menos. Ó, não funciona sim. não. Ele veio sendo construído. A ivermectina ela apareceu ali in vitro. Ó, acho que ele funciona, hein? Não ouvi o resto. Eu só vi gente A começar a comprar ideia. e tomar, Sim. e médico tá passando para prevenir e para tratar. A ivermectina é um Você tem medicamento alguma que também tem que atualização ser. até da vermectina? Tô até curioso se Não, você então, leu mais a alguma coisa. ivermectina ela foi descrita já para uma série de doenças infecciosas, não só doenças virais, doenças parasitárias, em animais ela é usada como É, não, antiparasitária a gente tá ali toda hora. antiparasitária. Mas a grande questão, a ideia da ivermectina é que ela aumenta a permeabilidade celular. Ela aumenta a permeabilidade celular, você começa a perder o balanço iônico dentro da célula, a célula não consegue mais controlar íon que ela tem que guardar, íon que ela tem que liberar. E a replicação do novo coronavírus ela também depende de uma série de variações iônicas nos processos. Os sinais de transmissão para você transportar a proteína, depois que ela é sintetizada, para o retículo, fazer novelamento, fazer transporte, tudo isso, montagem, depende de sinais iônicos. Então a ideia é, teoricamente, se a gente usar alguma coisa que desestabilize sinais iônicos, que desestabilize, né, a carga iônica, a concentração iônica, eu devo conseguir parar a replicação. Essa é a ideia por trás do tratamento, essa era a ideia por trás do conceito. A grande questão é que a ivermectina tem esse perfil em todas as células, inclusive células saudáveis. Então, você não pode simplesmente tomar ivermectina indiscriminadamente, porque isso pode gerar uma série de efeitos colaterais. Alguns grupos têm tentado usar, alguns grupos, assim, algumas frentes clínicas têm tentado usar de fato, mas a gente não pode. Na verdade, eu não tenho nem muita propriedade para discutir como as frentes clínicas estão lidando com isso, que a grande questão é que na clínica, como o tratamento é basicamente sintomático, e a diretriz do Ministério da Saúde é o seguinte: o indivíduo que está hospitalizado, a intervenção tem que ser no sentido de estabilizar. Tem que ser no sentido de estabilizar o quadro da pessoa, a manutenção da vida. Então, os médicos tentam uma série de tratamentos que eles consideram adequados para estabilizar o indivíduo e tentar controlar, né, de fato, o quadro que o indivíduo está manifestando. Então, muitas abordagens diferentes têm sido utilizadas, algumas são recomendadas pelo Ministério da Saúde para o Covid, outras são medidas de rotina para indivíduos que têm complicações respiratórias, como, por exemplo, você dar oxigênio para o indivíduo. Então, isso ainda está muito, como é que eu posso dizer? Ainda está muito cinza também. A gente não tem mais muita informação da ivermectina. A gente tem esse furor no Brasil, porque a gente está atrás dessa pílula milagrosa que vai correr, que vai resolver Não tudo, é? sem a gente fazer isolamento, sem a gente tomar nenhuma outra medida, mas que na realidade não tem como acontecer. Mas a gente tem acompanhado, assim. Se eu de fato ver algum estudo recente, alguma coisa nos próximos dias a respeito, que eu também parei de ouvir sobre um pouco É, a ivermectina nos para mim foi últimos um mistério. dias. Ela apareceu e depois com vácuo. Sim, na verdade teve um esforço, o governo brasileiro fez um esforço de testar uma série de fármacos que já eram disponíveis, que já eram aprovados para outra coisa, e eles testaram uma série principalmente de antivirais e de antiparasitários. Foi a mesma época também que aquele outro medicamento, Anita, se eu não me engano, que eu não lembro Também nunca o lembro o nome nome dele. farmacológico dele, que é um nome grande, mas que Daqui a também foi pouco um alguém fármaco que ajuda a gente aqui, por isso apresentou que eu adoro isso. um log, um pouco mais de um log de inibição em ensaio pré-clínico, né, em célula, mas é aquilo que eu estava discutindo. O fato de que o ensaio pré-clínico é um indicativo para a gente triar as drogas, para a gente separar, mas não significa que essa droga vá funcionar na clínica, vá funcionar no indivíduo que está acometido pela doença. Entendi.
Deixa eu te fazer aqui, ó. Alguém perguntou, a Luciene perguntou se tá claro, porque parece que tem, não sei se já tá claro como funciona a associação de obesidade e a inflamação maior. Ah, então, a gente, na verdade, muitos imunologistas, né, eles discutem a obesidade, eles tratam a obesidade. Obrigado, ele botou o nome Viu? do Ó, tema. Ah, Enitazoxanida. Nem com dele aqui eu ah, consigo ler direito. então, não, mas aí a questão interessante é que muita gente tem discutido o papel da obesidade. Os imunologistas em geral veem a obesidade como, né, processo inflamatório crônico constante do tecido adiposo, com comprometimento, né, de função hormonal a longo prazo. Mas a grande questão é que a obesidade ela tem uma correlação, né, a obesidade nos seus estágios mais elevados, mais graves, causam comprometimento da função do indivíduo. Isso tem visto também, tem sido descrito como uma comorbidade por uma série de motivos, por uma série de associações que a gente pode ter com a Covid. Uma delas, de fato, é a relação, né, a possível relação com a formação, né, o prejuízo da circulação, porque indivíduos obesos eles têm mais propensão a formar, né, as placas, as placas de gordura, né, que podem causar estenose, podem causar obstrução de artéria. E isso pode prejudicar a oxigenação do indivíduo, que já é prejudicada quando ele tem a síndrome respiratória aguda grave. Então, isso pode levar, de fato, o indivíduo a ter um comprometimento. Também o fato da gente, né, isso é uma outra correlação interessante, na verdade, e que a gente vê não só em indivíduos que têm obesidade, mas parece também haver uma correlação do agravamento da doença com indivíduos que têm o número de leucócitos reduzido. Então, você observa, de fato, em indivíduos que estão hospitalizados por Covid, um número de leucócitos muito menor do que dos indivíduos que têm doença, que têm sintoma e que não chegam a ser hospitalizados, que se recuperam. Então, você tem, de fato, uma correlação da inflamação e de diferentes tecidos com a infecção por Covid. Alguns grupos discutem, por exemplo, correlações entre complicações neurológicas após a infecção pelo novo coronavírus também, porque, de fato, a produção de citocinas, a mobilização do sistema imune, né, a ativação de macrófagos, pode causar exacerbação numa resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória pode ter consequências sistêmicas. Então, uma vez que você extravasa isso, seja pela tempestade de citocina, seja pelo comprometimento direto de algum outro órgão pela falta de oxigenação ou não, isso pode levar, de fato, a uma série de quadros dos mais distintos. Ô Romulo, eu não tenho como te trazer aqui e não conversar um pouquinho sobre sua história. Porque assim, a gente já começou hoje o dia com o Lázaro Ramos compartilhando a Lázaro matéria da Ramos, sua verdade. matéria do Globo. O Lázaro Ramos. Eu fui até falar com você, quando eu vi, você já tinha visto também. Tô aqui, eu Eu fiquei zapeando o assustado. Instagram, sigo o Lázaro Ramos, tá ali. Gente, eu conheço esse rosto. Aí que eu fui. Então, assim, Sim. cara, eu queria que você me contasse assim, da onde como que história é essa assim do Rômulo, de onde ele veio até chegar agora o Lázaro Ramos compartilhando a sua matéria Então, e essa essa pergunta é muito alegria toda aí. interessante. Eu, na verdade, comecei a trabalhar com infecções virais, né, na graduação, já no segundo período da faculdade. E comecei a trabalhar com arbovirose, trabalhei no meu mestrado, trabalhei no meu doutorado. Eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com doenças que eram comuns ao brasileiro. E era algo que me dava muito orgulho, assim, me dava muita alegria trabalhar, de fato, com coisas, com questões que faziam parte do cotidiano das pessoas. Assim, saber que, beleza, eu estou contribuindo, de fato, para o meu país, para melhorar as coisas, o nosso povo, que é tão sofrido, tão afligido por A gente tanta de vez em quando coisa. fica com essa sensação, né? De querer dar esse retorno. Às vezes quando tem isso também. Sim, exatamente. A gente já tem que aguentar a desigualdade social, tem que aguentar a exploração dos poderes superiores, a gente tem que aguentar tanta coisa. Poxa, tem que aguentar ainda também doenças virais transmitidas por mosquito, por uma série Pô, de motivos, compromete um monte de gente.
Então eu me sentia muito feliz de poder trabalhar com isso. Sempre falei muito empolgado. Toda vez que alguém conversa comigo sobre infecções virais, principalmente as que eu trabalho, o meu olho brilha, eu fico falando o dia inteiro disso, se bobear. E vou embora, e desembesto a falar. Sempre gostei muito, muito, muito de verdade. E ano passado eu tive a oportunidade de ir para a Califórnia, passar um tempo lá, estudando fisiologia muscular, porque eu queria exatamente estudar qual era a relação do músculo com o chikungunya. E aí o que aconteceu era Mas conta que... um pouco isso, a bolsa não foi daqui, né? Não, a bolsa não foi daqui. A bolsa foi exatamente... a bolsa foi de um programa de bolsa americano, Fulbright. É um programa bem clássico, na verdade. Até recomendo aos alunos de doutorado, possivelmente, que estão acompanhando essa live. Está aberto no momento, inclusive. As inscrições vão até o início de agosto, se eu não me engano. Essa bolsa é muito boa, uma bolsa muito prestigiada, uma bolsa que um senador americano, o Fulbright, criou na década de 50. O objetivo dessa bolsa é promover intercâmbio cultural entre países, principalmente Estados Unidos com outros países, né? Então, é uma bolsa em que o governo americano ele manda pesquisadores americanos para outros países estudar e ele traz pesquisadores de outros países para estudar em instituições americanas de renome. E eu recebi essa bolsa. Essa bolsa é uma bolsa muito boa, é muito prestigiada. Assim, o pessoal falava para mim que a Fulbright abria portas nos Estados Unidos e eu não tinha ideia. Assim. De fato, é uma bolsa que no meio acadêmico lá muita gente conhecia, muita gente recomendava. Pessoas mandavam e-mail marcando reuniões, querendo conversar comigo para conhecer minha trajetória, porque eu era um Fulbright, é o nome que eles dão. Eu recebi, eu tenho esse... Eu falo isso melhor para as pessoas. YouTuber, vai. Fulbright. Onde eu abri minha caixa de e-mail, vai ter um e-mail assim, da Fulbright. Por favor, abaixe em anexo uma carta do presidente dos Estados Unidos da América para você. Aí era uma carta do Trump parabenizando os Fulbrighters da turma de 2019, 2020, assim, para que mostre porque eles são... Então é uma bolsa que é muito prestigiada. Eu não estou falando isso nem para me gabar, na verdade, para vender a bolsa para vocês. Poxa, eu cheguei atrasado, com 4 anos atrás. Eu ia fazer um quadro e deixar atrás de mim, assim, na parede. A do Trump você fica feliz, mas tá tudo bem. Tá bom. Fui notado. Mas interessante, assim, eu tô falando isso não é nem para me gabar, na verdade é para fazer a propaganda da bolsa para vocês, vale muito a pena. Cada país tem essa bolsa de um jeito diferente. No Brasil, essa bolsa tem a duração de 9 meses. Você vai financiado por 9 meses, fica numa instituição. A vantagem é que eles financiam a sua estadia em, basicamente, qualquer universidade americana que aceite receber você. O Fulbright. Então, se você tiver, por exemplo, exatamente. Então, se você tiver, por exemplo, um pesquisador em Harvard, um pesquisador na Universidade da Califórnia, para onde eu fui, um pesquisador na Universidade de Nova York, que aceite receber você como um Fulbrighter por esse período de 9 meses, você, se for aprovado no processo de seleção, eles vão financiar a sua ida para lá. Entendi. Mas você já tem que ter esse aceite antes? Você tem que ter esse aceite antes. Tem que fazer a inscrição já com o aceite do pesquisador. Você não pode mandar lá e, se for aprovado, procura alguém. Não, você tem que mandar já assim. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei com quem eu vou trabalhar, e eu sei o que eu vou fazer lá nesses 9 meses. Tem que mandar um programa, um cronograma completo e analisado. Eles devolvem perguntas. Olha, e se esse experimento não der certo? E se essa questão não der certo? E se essa outra coisa não funcionar? E se o tempo acabar? A gente tem que ter tudo desenhadinho, mas caso seja aceito de fato, você já vai com tudo encaminhado também. Além disso, eles têm um programa também de recepção. Se você for, que é até a pergunta que colocaram aqui no chat, a gente precisa ter pontuação no TOEFL, sim. A nota, eu não lembro agora qual era a nota mínima. Essa é uma boa pergunta. Eu não lembro no ano em que eu fiz qual era a nota mínima. Era 90, talvez. Edital, né? Ou 85. Tem edital. Vocês encontram essa informação. Existe uma nota mínima, a gente tem que fazer o TOEFL. E aí uma coisa interessante é, por exemplo, se você passar, for aprovado e tiver uma pontuação no TOEFL o suficiente para você passar, mas que é relativamente baixa, marginal ali próximo do limite, eles financiam a sua ida ainda um mês antes para você fazer um intensivo de inglês, aprimorar a escrita, a comunicação acadêmica e ficar lá durante esse período. Eu não fiz esse programa,
mas alguns amigos meus fizeram, falam que é bastante puxado pelo ritmo e tal, mas que é muito bom. Você é financiado também durante esse período. E eles também fazem uma série de programas culturais ao longo da Bolsa para integrar você com a comunidade e com a cultura americana. Isso é muito legal. Então, eu, quando cheguei, eu ia para a Califórnia, mas a Fulbright me levou uma semana para Detroit para a gente ter um treinamento, uma sessão de treinamento em Detroit, de boas-vindas, que não era de inglês, mas era de boas-vindas do programa, onde a gente foi ensinado sobre cultura americana. E fazem o encontro dos bolsistas. Eu fui em fevereiro, que foi em Utah, em Salt Lake City, que foi muito bom também. A gente reuniu 200 Fulbrights ao redor do mundo, assim, de nacionalidades diferentes, para também discutir a bolsa, fazer programação. Isso é muito legal. Eu recomendo muito essa bolsa, e foi assim que eu fui para lá. Fiquei 9 meses lá, fui atingido pela pandemia lá, e aí retornei para o Brasil para trabalhar aqui com coronavírus, porque eu soube da bolsa que eu tenho atualmente lá também, que é a Dimension Sciences, que é de uma organização americana, mas que é financiada por brasileiros. Ela é financiada, ela é dirigida por brasileiros, mas é uma organização americana, sem fins lucrativos. O objetivo deles é simplesmente financiar minorias, financiar, né, indivíduos de países em desenvolvimento, como o Brasil, que querem seguir na carreira científica. Eles lançaram um edital esse ano especificamente para quem quer trabalhar, para quem ia trabalhar com Covid no Brasil. A ideia era levar os estudantes, né, os pesquisadores contemplados para os Estados Unidos para passar 3 meses lá. Mas por causa da pandemia, eles lançaram esse edital para dar suporte a esses estudantes no Brasil, pesquisando no Brasil. E foi essa bolsa que eu ganhei. Ela tem contrato inicial de 3 meses, que pode ser renovado também. E ela já mais começou ou começa quando você acabar o doutorado? Não, começou já, e ela deve ir mais ou menos até a minha defesa, o contrato inicial. Show de bola. Então, eu ia te perguntar como você resolveu ser cientista, mas você já falou. Eu ia te perguntar como é que surgiu o interesse pela virologia, você falou. Da migração do SARS-CoV, eu já tinha te perguntado. Eu quero muito, assim, porque essa semana a gente acabou conversando bastante. Sim. Eu fui lá no seu... Eu sou desses, eu fui investigar para conhecer meu convidado. E eu vou ter que fazer... Não, não vou stalkear. Mas eu vou ter que fazer uma menção honrosa, porque eu vi uma publicação sua linda para sua mãe. Eu tenho que fazer uma menção honrosa para ela. Assim, que aquela sua publicação foi para mim... Deu um cisco, entendeu? Deu um cisquinho assim. Olha que legal. Sim. Nossa, eu não sei se ela tá assistindo, eu acho que não, porque ela não tem Instagram, mas eu vou transmitir para ela. Bota ela no YouTube para ver, porque teve menção à mamãe. Como é que é o nome dela? Helenita, que isso não tinha na publicação. Você foi discreto, você não botou o nome dela. E, verdade, eu não botei o nome da minha mãe. Mas tá tudo ótimo. Gente, eu esqueci minha própria mãe. Salve, você não fez uma publicação linda pra ela, olha só. Foi. Os meus pais tiveram um papel muito fundamental na minha criação, assim, na minha educação. Coisas que foram muito importantes pra mim, assim, que só hoje em dia eu percebo a diferença. Igual você vê na publicação, é só pra encurtar, assim. Antes da gente ter computador, porque computador é uma parada bem recente, né? Tipo, sei lá, até 20 anos atrás não era popular ter um computador em casa. Não tinha computador. Então, a minha mãe, antes de trabalhar, quase todos os dias, dos meus 8 aos meus 12, 13 anos, me levava na biblioteca do bairro para eu ficar lendo. Simplesmente porque ela queria que eu ficasse lendo lá e me deixava lendo o que eu quisesse. Podia ler qualquer coisa. Eu lia livro de aventura, livro de ficção, de RPG, romance, livro de bruxaria, qualquer coisa. Eu não ligava, ela me deixava lá lendo, descobrindo literatura, assim. Meu pai também sempre incentivou muito a ciência. Eu vou fazer algum dia um post sobre o meu pai. Por favor, porque meu pai tem uma coisa interessante também. Ele não tem formação específica em ciência. Ele não tem formação especializada, na verdade, para ensino médio completo só. Mas, de tanto a gente conversar sobre virologia, sobre essas coisas, ele fica tão interessado, que ele consegue, ele mesmo, elaborar uns pensamentos, uns raciocínios científicos que geram uns experimentos, umas ideias muito legais. Ele manda um monte de perguntas sobre experimentos hipotéticos que eu poderia fazer com o coronavírus para descobrir coisas da doença, e que ele chega à conclusão racionalizando sozinho questões sobre o coronavírus que ele lê e discute. Eu acho isso muito legal, assim, é um papel muito maneiro da educação, falta 5 segundos pra gente acabar, hein? Nossa, acaba às 8. Eu falo demais, tá vendo? Tem que controlar isso, eu não sei.